pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão. Me chamo Hugo Rafael Rocha Alves de Menezes, tenho 26 anos, sou natural da cidade de Porteirinha, sou filho de Sueli das Dores Rocha Alves de Menezes e José Fernando Alves de Menezes. Tenho duas irmãs, a mais velha, Sânia Fernanda Alves Rocha de Menezes, e Suzane Rafaela Rocha Alves de Menezes. Minha mãe é professora, meu pai é mecânico, ele trabalha numa usina algodoeira no estado de Goiás. E desde pequeno fui incentivado pela minha família no crescimento, na experiência de fé, a partir do ensinamento da nossa avó. Ela sempre muito devota, como meus pais trabalhavam, a gente ficava muito com ela, então já fomos nós três introduzidos nessa vivência de fé. Minha avó era coordenadora de comunidade, ainda é coordenadora de comunidade, e presidia as celebrações, estava sempre à frente da comunidade. Então todos nós, incentivados pela vida de fé de nossa avó, fomos crescendo, eu e minhas irmãs, nessa vivência, nesse desejo de seguir e servir a Deus. E minha mãe também, ela sempre à frente da comunidade, em outros serviços, nos ajudou bastante, também nos incentivou bastante. E eu fui crescendo, não com esse desejo de vocação, como outras vocações que já desde pequeno já nascem voltados, celebrando missa com bolacha Maria e outras coisas mais. Mas eu fui descobrindo a minha vocação e fui revelando isso em meu coração já da adolescência para a juventude. Então tudo surgiu de uma maneira mais forte, como um chamado de Deus, numa missão de Semana Santa no ano 2009. Eu tinha 15 anos e houve em minha comunidade, em minha cidade, as missões populares, em que vários missionários de diversas congregações, religiosos e religiosas, foram fazer missão no período de Semana Santa. E desde aquele momento despertou em meu coração o desejo de tentar entender e buscar conhecer mais a Deus. E observando a vida deles, a forma de serviço, de entrega, isso chamou muito a atenção, né? Meu coração foi atraído por essa maneira de viver, essa maneira de ser diante da sociedade. Os despojamentos de ter largado tudo, de ter saído de lugares distantes, né? Equador, do sul do país, e largar tudo por causa de um nome, né? Por causa de Jesus. E isso para mim é algo assim, que chamou muito a minha atenção. Meu coração bateu mais forte por isso, porque o despojamento, a entrega da liberdade total, isso na minha cabeça ainda era algo meio que inconcebível. E vendo pessoas inteiramente dispostas e entregues ao reino, isso chamou muito a minha atenção. Tanto é que eu comecei o discernimento vocacional com os redentoristas. Pelo carisma dos redentoristas, carisma de ser missionários, estar no meio do povo, sempre nas missões populares, e eu pensei ser esse o meu caminho, o meu segmento. Mas no discernimento eu percebi que não era esse o meu caminho. Então, após as missões, meu coração ainda inquieto, sem saber como faria da minha vida, se me realizava profissionalmente, fazendo uma faculdade, ou se dava início a uma caminhada de doação à igreja, ao reino, e sempre numa rejeição do chamado de Deus, não aceitando, isso principalmente no período da conclusão do ensino médio, vendo meus amigos
todos encaminhando para uma faculdade, para um estudo específico, e eu ainda sem tomar decisão da minha vida. E nesse mesmo período já comecei a servir mais próximo à vida da igreja, no ministério eucarístico, e fui chamado a ser ministro extraordinário da comunhão eucarística com 16 anos na minha paróquia de origem, paróquia Nossa Senhora da Assunção. E isso me ajudou bastante no discernimento, a proximidade com a Eucaristia, a proximidade com o altar, a proximidade com o serviço, e sempre querendo mais, desejando mais, a presença de Deus, estar em contato com o transcendente, estar em contato com esse mistério. E foi amadurecendo durante esse processo a minha decisão, o meu sim a Deus, através não somente do ministério eucarístico, do serviço extraordinário à Eucaristia, mas também nos grupos de jovens, em especial o Movimento de Amizade Cristã, o MAC, em que servi por bastante tempo e me ajudou muito no discernimento. Foi então que houve outro caminho a ser tomado, que foi o acompanhamento com os salesianos, na busca do discernimento de qual caminho eu iria tomar. E isso também foi de suma importância em minha vida para chegar até este exato momento. Pelo carisma de Dom Bosco, da vida e doação à juventude, também tive essa percepção na minha essência vocacional, no meu carisma, na minha forma de doar à igreja, e observando todo o processo, percebi que talvez não fosse na congregação, não fosse com os salesianos, mas de maneira que pudesse exercer esse carisma, mas de outra forma na vida diocesana. Foi que teve a oportunidade de conhecer a Arquidiocese de Montes Claros, que eu já tinha o contato desde 2011, quando comecei o processo de discernimento vocacional, e com o Padre Fernando Andrade. Eu fiz o último encontro do ano 2012 com a turma que hoje eu concluo, e cheguei à decisão que seria aqui em Montes Claros o lugar que eu poderia me doar, servir e fazer com que a minha vida tivesse total sentido. Então, na adoração, no último encontro, eu tive a certeza que seria aqui o meu lugar, aonde que eu poderia doar a minha vida por completo. E tomando a decisão por seguir a Jesus através dessa vocação, dizendo sim a esse chamado e ingressando no seminário propedêutico São Pio X, houve também a parte do processo de desvinculamento do seio familiar e também da paróquia, que foi um processo doloroso, mas que tanto para mim quanto para minha família houve crescimento e maturação na vocação. O chamado de Deus requer muitas renúncias, e fazer isso desde muito cedo já nos exercita a uma vida que vai ser inteiramente doação. Então, o processo de formação é muito marcado por isso, pela renúncia, pela renúncia de si, renúncia de várias possibilidades de crescimento profissional, de várias possibilidades de outros caminhos, mas a minha formação, de maneira particular, ela é muito marcada por essa renúncia. E algo que é muito forte em mim é essa renúncia da liberdade de dar totalmente a Deus. E todo o processo, em todas as dimensões, desde a dimensão acadêmica, a dimensão espiritual, a dimensão pastoral, todas elas é marcada por esse processo de doação, de esvaziamento, e de reconhecer que a minha natureza, a minha humanidade, ela não é completa e depende sempre do Cristo Bom Pastor. Desde todas as atividades no seminário até ao serviço
pastoral nas comunidades, nas paróquias, marcada por esse processo de deixar com que a graça de Deus aconteça, sabendo que somos seres limitados, frágeis. Deus nos chama com diversas limitações, com diversas fragilidades, mas Ele vem sempre completando em nós, com sua graça, com sua bondade, aquilo que ainda falta e aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Então, as pessoas na comunidade, os párocos, os padres, os colegas no seminário, os professores, os funcionários, os reitores por quem nós tivemos a oportunidade de sermos acompanhados, sempre nos ajudam a perceber que estamos todos a caminho, de um único objetivo, que é a vida em Deus. Então, após esses 8 anos de formação, é chegado o momento de dizer o sim definitivo e receber o ministério do diaconado, no serviço a Deus e à comunidade, aos irmãos e irmãs. Eu escolhi como lema, em tudo amar e servir, de Santo Inácio de Loyola, porque a minha vida tem muito essa marca do amor e do serviço, tanto do amor de Deus para comigo, como manifestar também esse amor a todas as pessoas. Sempre traz muito à tona em meu coração a imagem do Cristo servidor que nós encontramos no evento, na cena do lava-pés, em que Cristo institui também um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e também o do serviço. Quem ama, serve e se entrega, se oferta a Deus, aos irmãos, à comunidade. Então eu quero manifestar minha gratidão a todas as pessoas que colaboraram, que me ajudaram a dizer sim a Deus nesse processo, nesse caminho vocacional, e dizer que dependo muito das orações, da ajuda, da colaboração. É um processo, uma etapa que está começando agora, mas sem a ajuda, sem a colaboração de todas as pessoas nas comunidades, todas as pessoas que estão próximas também no serviço, não poderei exercer fielmente, dignamente esse ministério. Desde já eu quero convidar todos vocês que fizeram parte dessa história e também quem acompanha a vida da Igreja da Arquidiocese de Montes Claros a me acompanhar com as orações nesse dia que serei ordenado diácono, no dia 15 de maio, no sábado, às 10 horas da manhã, na paróquia São José Carpinteiro e Maria de Nazaré. A celebração será transmitida pelas mídias da paróquia e da Arquidiocese de Montes Claros, pelo Facebook e pelo YouTube. Novamente eu peço orações para mim, para os meus colegas que já foram ordenados diáconos, o Daimon, que foi ordenado no dia 25, Luiz Fernando e Mike, que foi ordenado no dia 7, e o Atos, que foi ordenado no dia 14. Rezem por todos nós, também pelo Elde, que será ordenado no dia 12 de junho, na Diocese de Janaúba. Todos aqueles também que estão nesse processo de discernimento, de acompanhamento, que estão no seminário. Rezem por todas as vocações sacerdotais, religiosas, laicais. Rezem por todos nós, para que possamos cada vez mais servir mais dignamente e fielmente ao nosso Senhor, e que nossa igreja seja cada vez mais sinal da sua salvação no mundo. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo